e não voltou, até hoje não voltou. Já tá acabando a concessão dela ano que vem lá do Rio e não voltou. Então foi a melhor coisa que eu fiz foi ter vendido. Então Também perguntaram aqui, Daniel, também da Padtech, né? O que tá acontecendo com a pois é, então. Padtech aqui? Esse aí foi a empresa que a gente acreditava bastante para esse ano. Hum, E logo no primeiro resultado depois, já veio uma ducha de água fria, né. A demanda caiu bastante, caiu ali por transponder, a gente mantém ela em recomendação na nossa carteira, tá. Inclusive a gente fez um aporte agora recente. Desde o início do ano até hoje caiu o percentual na carteira de small caps dessa empresa, até porque agora ela vai demorar um pouco mais. Eu conversei também com eles recentemente, assim, há uns 20 dias atrás, mais ou menos, tá? Percebo eles um pouco mais animados agora para esse próximo semestre, mas o terceiro trimestre ainda deve vir abaixo do ano passado, e aí entra o quarto trimestre, que foi o trimestre que foi muito ruim no ano passado. Aí, a partir do quarto trimestre, eu acho que já começa a ter crescimento. Tá? Eu acho que a empresa tem muita opcionalidade na parte de roteadores e switches, tá? Que tem crescido aqui no Brasil. E a parte de transponders tem aí uma tecnologia nova que foi testada agora recentemente e que reduz muito o custo para as empresas que contratam por bit, né, transmitido. Então, reduz ali bastante, tá? Então, eu acredito que deve voltar a ter mais pedidos de transponders nesse momento, mas, a gente sabe que nesse momento aqui ela deixou um pouco a desejar, e realmente vai ser mais complicado para o curto prazo a Padtech. Não vejo recuperação dela no curto prazo, mas é assim, a pessoa que resolve manter uma ação para longo prazo, é importante a gente falar isso. Cara, qualquer empresa que você tenha na carteira, você resolveu manter para longo prazo, você tem que fazer pelo menos um aporte nela por ano. Eu uso isso, tá? Na minha carteira pessoal, inclusive. Tá? Então agora bateu 1,80 e pouco a Padtech, eu fiz o aporte desse ano nela. Pode não ser um aporte tão grande, mas ele precisa ser feito um aporte nela. Porque se você aceita ficar um ano inteiro sem fazer nenhum aporte naquela ação, cara, por que que essa ação continua na tua carteira? é verdade. Né? E quando a gente faz os cálculos, eu tenho alguns estudos, eu já fiz um vídeo, que na época até eu usei a Taurus estava lá em cima, estava no high dela. E foi uma empresa que saiu lá de 30, de R$ 40, aí caiu para R$ 1 e depois ela estava em 20 e poucos reais, mais ou menos. A pessoa que comprou a 30 e poucos reais, quando chegou em 20 e pouco, ela é aquele gráfico do Instagrammer, né? Que é aquele cara lá que chega e fala assim: Ó, tu é mó trouxa, tu tá investindo na bolsa, ó, você comprou aqui, ó, 15 anos atrás, a ação caiu 30%. Tá vendo? Você não vai recuperar esse dinheiro nunca. No CDI você ganharia muito mais. E o cara tem toda a razão. Se você comprar só uma vez, tipo, você comprou a Petrobras na máxima dela, a Petrobras agora subiu, mas se você comprou qualquer empresa na máxima dela e nunca mais comprou, provavelmente você vai ser uma vítima dessa situação. E você está investindo completamente errado. Quando você aceita manter aquela ação na carteira, você tem que pelo menos fazer um aporte por ano nessa ação. Porque aí, o que que acontece? Naquele exemplo da Taurus, nesse vídeo que eu fiz, eu até fiz uma palestra depois sobre isso, foi lá no Tio Uri, que a gente estava falando do Tio Uri. E aí, o cara que comprou, por exemplo, Taurus ao longo do tempo, ele comprou por 12, 13 anos, por exemplo, o Taurus naquela ocasião. E ele fez várias compras quando? A R$ 1, R$ 2, R$ 3, entendeu? Então, olha só, presta atenção no que a gente vai falar agora. Se você compra uma ação a R$ 30 e você tem 3.000 por ano, por exemplo, para aplicar nessa ação, e ela está R$ 30, você comprou 100 ações. Na hora que ela caiu para R$ 1, você com os mesmos R$ 3.000, você está comprando 3.000 ações. Verdade. O teu preço médio, entre 1 e 30, não é 15. Ele provavelmente vai ser 1,15, 1,20, 1,30. Ele é muito mais próximo do 1 do que do 30. E a pessoa ela não consegue entender isso.
Ela apenas compra porque eu recomendei e depois esquece a ação. Deixa lá. Então, o cara que comprou a Padtech, ele comprou lá provavelmente a 3,20, 3,30. Hoje a ação está 1,80. Os meus assinantes, eles estão comprando também a 1,80. Então, o preço deles nessa ação está 2,20, 2,30, Sim. mais ou menos, né? Se a ação recuperar, a gente, com 2,50, 2,60, a gente já tem lucro. O cara lá vai estar esperando 3,30. Sim. Entendeu? Então, saber trabalhar com os números é muito importante. Então, eu sempre falo, eu não me incomodo de vir aqui e falar algumas das nossas recomendações, porque se você não souber usar, não adianta. É igual o cara lá que ganha uma Ferrari e não tem carta de motorista. Não serve Cara, pra nada, né? serve para ele mostrar, né? Tirar onda. Mas, cara, ele não vai conseguir utilizar aquilo ao máximo. A mesma coisa, o cara que sabe a nossa recomendação, ele talvez vai comprar hoje e depois. Ele não sabe o que vai fazer com aquilo. Então não é apenas a recomendação, É você ter um trabalho é de todo aquele andamento da carteira. O que boa. você deve fazer depois, entendeu? E isso, os influencers pecam muito porque eles não conhecem. Eu vejo que tem um grande desconhecimento desse tipo de situação. Como você vai gerenciar essa carteira ao longo do tempo? E eu acho que o Dica de hoje ele se diferencia muito nesse sentido, né? A gente se diferencia por quê? Porque a gente preza muito pela diversificação de carteira e por essa alocação patrimonial, que as pessoas acham que é bobagem. Elas acham que alocar patrimônio é única e exclusivamente pegar e investir em várias classes de ativos indefinidamente. E é Sem muito mais do que estratégia, né? isso. É. Aí, o que a gente tem, às vezes, é gente que vai falar mal das recomendações, vai falar mal das coisas, enquanto isso a gente tem uma carteira lá que tá rendendo pra caramba. Que tá voando. A carteira tá voando. O cara que só viu as recomendações, ele tá perdendo dinheiro, por incrível que pareça. É o caso lá da Taurus, né? O cara que comprou a 30 quando ela tava 20 e pouco, ele tava perdendo dinheiro. O cara que foi comprando ao longo do tempo, provavelmente ele tinha um preço médio ali de 3, 4 reais, a ação tava 20, ele tava ganhando 600%, por exemplo. Então, no mercado no longo prazo, cara, às vezes a mesma ação faz um investidor perder 30, 40, 50% e outro ganhar 500, 600%. Poderia usar Ambipar também, de caso aqui. O nosso assinante ele foi comprando ao longo do tempo o Ambipar. E foi fazendo, imagina agora. E, só de curiosidade, tipo, a minha carteira pessoal, eu juntei 7.150 ações de Ambipar, tá? Eu Dá uma vendi paulada, hein? Eu vendi 5.000, eu tô com 1.550, então eu vendi 5.600 ações. Sim. Essas 5.600 me deram o triplo do valor investido. E, cara, 1.550 ações, outro dia tava valendo ali 200 mil reais ainda, por exemplo. Então, cara, por que que isso foi possível? Porque eu não fiz só uma única compra de 100 ações no início. Entendeu? Então, quando você ganha na bolsa, cara, você ganha. Você ganha forte. Você tem que ganhar muito forte. Se você tá entrando na bolsa para ganhar 10%, 20%, cara, lamento, você vai perder do CDI. Vai perder do CDI, tá? É isso aí, ó. Uma aula do Daniel. E, Daniel, eu queria fazer uma pergunta pra você também, que eu sei que você tem muitos anos de mercado. Qual que foi o seu maior aprendizado no mercado ao longo de todos esses anos? Foi um aprendizado que você teve que passar ali alguma dificuldade? Ou algum grande investidor falou alguma frase que pegou ali? Qual foi o seu maior aprendizado? Bom, assim, cara, eu comecei em 1999, investindo em bolsa de valores, primeiro em fundo de ações, em 2000 eu comprei a primeira ação. Hum, Inclusive, eu já falei que eu comprei a primeira ação em 99, e aí eu fui encontrar o papel, porque na época a corretora eu tinha que preencher e mandar lá no Banco do Brasil, na BB Corretora, e eu vi que aquela impressão era de 2020, não era de 2019, de 2020 não, era de 2000, não era de 1999. Aí eu lembrei, aí eu percebi que eu comecei a investir em ações em 2000 e em fundo de ações em 99. Mas enfim, isso não faz diferença. Faz muito tempo, tá? Então a gente já está aí há 24, 25 anos estudando e investindo em ações. O que eu quero dizer é o seguinte, naquela época, cara, não tinha influencer, não tinha. O que eu aprendi de ações por terceiros, num primeiro momento,
Foi ali na faculdade. Aí eu tive uma aula muito forte de Que contabilidade, legal. tanto que eu tenho aqui bastante coisa em termos de contabilidade e a parte de economia e estatística, tá? Então, cálculo de juro composto e etc, tudo isso ali. Então, eu não tinha ali um influencer, um cara que ia me trazer algum insight muito maior. Eu comecei a participar de cursos e etc quando a Ágora começou a fazer alguma coisa ali em 2007, 2008, mais ou menos, tá, mas era tudo voltado, assim, para análise técnica que eu não curtia tanto. Era mais trade assim, tá? Porque isso dá mais dinheiro para a corretora, porque você fica comprando e Verdade. vendendo. Fundamentalista, cara, a corretora não se Não gosta interessa. muito, né? É, a corretora não se interessa, cara, porque tu vai comprar uma ação, depois tu vai comprar de inovação. Cara, tu vai ficar empilhando a ação, porra, não faz diferença para a corretora. Desculpa pelo porra. Aí, muita coisa do que eu aprendi foi tentativa e erro, né? Então eu falo aqui que eu perdi muito dinheiro com tentativa e erro. Vamos falar algumas delas, tá? Em 2000, eu comprei as ações da Light, por exemplo, porque sempre que eu deixava a luz acesa de casa, os caras falavam assim: "Você é sócio da Light?" E eu queria falar que eu era sócio da Light. Nossa. Isso. Então quer dizer, as ações da Light ali, eu comprei em valores da época. Na época não era nem negociado em lote de 100, cara, era lote de milhar, porque era assim, vendia 100.000 ações, porque ainda era fruto da época de hiperinflação do Brasil. Nossa. Então as ações ainda eram negociadas em 100.000 e Sei. etc, tá? Então eram dessa forma. E aí eu comprei 100.000 ações, que seria 100 ações de hoje, né? Então depois cortaram os 3 zeros. E aí as ações da Light de R$ 130, elas chegaram a cair para 12. Aí entrou ali em 2000, entrou racionamento de energia no Brasil, que foi péssimo para a Light. Entrou a questão do 11 de setembro, teve o risco Lula, que foi aquela eleição de 2002, o dólar subiu de 1 e pouco para 4, e aí caiu lá para R$ 12. Quando recuperou para 24, eu me toquei que assim, cara, a Light não vai voltar para 130. E não voltou, até hoje não voltou. Já está acabando a concessão dela no que vem lá do Rio e não voltou. Então foi a melhor coisa que eu fiz foi ter vendido. Então, ali eu tenho alguns aprendizados. Qual foi o meu principal aprendizado ali? Eu coloquei todo não, mas cara, 70, 80% do meu dinheiro em uma ação só. Caramba. É. E aí Foi foi bastante, né? Foi foi bem ousado, né? sim, foi ruim nesse sentido. Tipo, eu percebi que não faz sentido você investir muito em uma determinada ação. Outra coisa que eu também aprendi é o seguinte, cara, é importante você saber fazer prejuízo também. Você saber entender que às vezes você vai perder, cara. Porra, nem o Real Madrid, nem o Barcelona, nem o Manchester City ganha Fica todos pra os sempre, jogos. é. Cara, o cara não vai disputar a Premier League e vai terminar com 38 vitórias, 0 empates e 0 derrotas. Não vai. Entendeu? Tu vai ter que aprender a ganhar e a perder. Tenta não perder de 5-0 quando você perder. Tenta perder de 1-0, tá? Porque, cara, no campeonato, né? No campeonato inglês, no campeonato brasileiro, se tu perder de 1-0 ou de 5-0, tu perdeu a chance de fazer 3 pontos, outro time ganha 3. Sim. Agora, na Bolsa de Valores é diferente, né? Se tu perder 50% em uma ação e nas É outras verdade. 5 você ganhar 10 e você investiu a mesma coisa em todas, você ficou zerado. Né? No Campeonato Brasileiro você estava lindo, né? Você teria 5 vitórias de 1-0 e uma derrota de 5-0. Você teria 15 pontos em 18. Então o mercado de ações é um pouco diferente. Então, você não perder de muito faz diferença também, aquilo que eu falei no início. Então, essa estrutura me ensinou muito. Depois, em 2003, 2004, eu comecei a entender que os ativos se relacionam. Ou seja, que para eu investir na bolsa eu preciso ganhar mais do que a renda fixa. Então eu fiz uma estratégia que eu achava que era impossível de eu perder dinheiro. Daqui eu não perco. Impossível. O que que eu Até ela. fiz? O que que eu fiz? Eu comprei 5 ações
que eu gostava, mas sem Hum. muita análise, né? Óbvio que eu não fazia Análise nem fundamentalista, né? 5% da análise de hoje em dia, embora eu já tivesse algum conhecimento de contabilidade, etc. Mas eu peguei 5 empresas boas, que eu considerava boas, e eu falei assim, cara, o CDI naquela época estava dando, sei lá, 1%, 1,2% ao mês. Para eu investir na bolsa, eu quero ganhar 10% acima disso. Então, eu tinha uma tabela que eu falava assim, preço de saída em outubro. Vamos imaginar, eu comprei Aracruz, por exemplo. Vou botar uma empresa que não existe mais, o pessoal não querer comprar. Aí eu comprei Aracruz por R$ 3. Então, meu preço de saída no primeiro mês tinha que ganhar 10%, 3,30. No segundo mês, era 3,30 mais o CDI, né, mais a Selic. Então, era mais 1%, aí virava 3,33. No outro mês, 3,36. No outro mês, 3,39, assim por diante. Então, ia andando. Se porventura ela batesse aquele preço, eu vendia a ação e embolsava aquele valor. Se não batesse aquele preço, eu ficava com a ação. Aí você fazia um holder forçado. Aí fazia o valor. Tem gente que até hoje faz isso, viu? Era impossível eu perder, porque, cara, em algum momento no longo prazo as ações vão chegar no valor. Sim. O que aconteceu? Tá? Primeiro, eu comecei a ter dinheiro para investir, eu não podia investir naquelas, porque aquelas já estavam travadas, então eu tinha que comprar outras ações, outras ações, outras ações. Nossa, E aí eu comecei a ter 10, 12, 3 ações, era uma planilha assim gigante, né? A primeira coisa. pulverizando. A segunda coisa que aconteceu, eu percebi depois de 1 ano, 2 anos, que muitas daquelas ações que eu vendi, por exemplo, a R$ 3,50 porque chegou, foram ações que chegaram a R$ 5, R$ 6. Eu estou falando da época que subiu de 2003 a 2008, mas muito mesmo, tá? A bolsa subiu 800, 900%. Em dólar, ela subiu 1.500, 1.600% nesse período. O dólar caiu de R$ 4 para 1,40, 1,50. Então, o que eu percebi? Que muitas das ações que eu mantive em carteira são ações ruins que perderam fundamentos e que caíram. E muitas das ações que eu vendia, depois elas subiam mais. Elas subiam para 5, para 6. Nossa. Então faria muito mais sentido eu ter feito o oposto. Eu ter vendido as que caíram e ter comprado as que subiram. E aí depois, né, uns 4, 5, 6 anos depois, eu fui ler o livro do Peter Lynch. Ele exemplifica muito bem essa minha estratégia. O mal do investidor é cortar as rosas do jardim e deixar as ervas daninhas. Era exatamente o que eu fiz. Todas as ações boas que chegavam no meu objetivo, eu saía com 10, 15, 20%. Eram as rosas do meu jardim, que depois elas poderiam ter valorizado 100, 150, 200%. E o que sobrava, que eram aquelas ações que ficavam caindo, que perderam fundamentos, eram as ervas daninhas. Olha aí. Então, era um conhecimento que já existia, mas não chegava para mim. Então, para chegar depois de 4, 5 anos, eu já tinha noção disso, porque eu já tinha feito teste. Então, eu fiz muita tentativa, assim, testes, tentativa e erro ao longo do tempo, até chegar no meu modelo atual de alocação patrimonial por pesos, por percentuais, que a gente pede para que as pessoas façam, porque é o que traz o melhor retorno com segurança e com previsibilidade. Tá? Não é o modelo que vai te fazer chegar entre os 10 mais bilionários do Brasil. Mas vai te dar segurança e te trazer um retorno, né, ao longo do tempo. Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo não estão com esse objetivo, né, de ser um dos 10, 15, 20 mais bilionários do Brasil. Né? Porque se você tiver esse objetivo, cara, realmente você tem que concentrar e você tem que tomar risco. Você pegar os 10 mais ricos do mundo, cara, tu vai pegar o quê? Tu vai pegar o cara da Tesla, o que eu evito falar o nome agora por causa do carinha. Tem o cara da Louis Vuitton, você vê que é o cara do Google, é o cara da Amazon, São é o cara do Meta. construíram, né? O cara construiu uma empresa e basicamente aquela é a empresa dele, é o cara da Microsoft. Sim. E tem o Warren Buffett aí no meio. E também tem uma carteira que, cara, é ela não é tão diversificada assim. Né? Você vê que há um tempo atrás ele estava com 50% em Apple. Então, se você tem esse objetivo, você vai ter que concentrar a tua carteira. Só que o risco que você tem de concentrar a tua carteira
é você abrir mão do teu futuro bom e da tua liberdade financeira com a tua família. Porque se você concentra, por exemplo, é igual o rapaz lá que apareceu lá na Americanas, o cara comprou um caminhão de ações de Americanas. Se aquele é todo o dinheiro dele, ele concentrou em Americanas, ou em Pets, ou em Bahia e etc. Cara, ele não perdeu dinheiro. Ele perdeu tempo e perdeu o futuro dele, da família dele. E, cara, esse é o pior dos riscos que existe. E que eu chamo de risco da ruína. É o risco de ficar de fora, né, do jogo. Exatamente. É isso. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.